em igreja, até encontrar a igreja perfeita. A má notícia é que não existe uma igreja perfeita, mas existe uma boa igreja, e esta, graças a Deus, é uma boa igreja, mas longe de ser perfeita. Hoje à noite, Deus permitindo, eu quero pregar sobre a igreja. Precisa-se de uma igreja batista, tradicional, histórica, neotestamentária. Precisa-se urgentemente de uma igreja assim. E eu espero que você a tenha encontrado nesta noite. Atos 2, agora eu vou ler apenas o versículo 47, diz a palavra de Deus, Atos 2, 47. Eu estava em Atos e de repente a minha Bíblia pulou para Romanos. Atos 2, 47. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Ontem eu achei muito engraçado o pastor Kleber de Serra Azul. Ele deu um testemunho na reunião dos pastores e ele disse algo muito engraçado, mas muito verdadeiro. Ele disse que a igreja demora de 1 a 2 anos para trazer pessoas e firmar pessoas na igreja, mas que ele consegue tirar pessoas em menos de uma semana. A igreja demora de 1 a 2 anos para trazê-las e ele em apenas uma semana consegue tirá-las. Ele disse então que ele é o problema da igreja, e naquela hora eu compreendi o que ele disse, porque eu também me sinto o problema da igreja, mas graças a Deus a palavra deixa claro que é Deus quem acrescenta a igreja. Deus, ele está responsável, ele é o responsável por trazer as pessoas para esta igreja. Ele sabe as pessoas que serão abençoadas através deste ministério, as pessoas que precisam deste ministério. Cabe a nós recebermos todas elas de braços abertos e procurar ser uma bênção inefável na vida delas. Mas a escolha é do Senhor, e isso tira de nós um grande peso de sobre as nossas costas. Precisa-se então de uma igreja neotestamentária. Querido Deus, eterno Pai, obrigado porque nós estamos participando nesta noite de um culto de uma boa igreja. Nós sabemos que esta igreja não é perfeita, mas ela é uma boa igreja, e Deus tem colocado pessoas especiais em nosso meio. E Deus tem nos dado uma família especial, mas Deus ainda tem muitos planos para esta igreja que ainda não estamos vislumbrando e não alcançamos. E para isso precisamos nos prontificar, porque Deus tem planos especiais para esta igreja e Ele quer que façamos parte desses planos. Fale com cada um de nós, aqueles que estão buscando por uma boa igreja, aqueles que já encontraram uma boa igreja, que a palavra de Deus possa falar nesta noite a todos os corações. No nome de Jesus, amém. Meus amados irmãos, nós sabemos através de biologia, tudo que cresce rapidamente, tudo que cresce rápido demais é anormal. Uma criança recém-nascida estava crescendo acima da linha da normalidade. Depois de alguns exames, o médico constatou que a criança nascera com alguns problemas renais, fazendo com que ela crescesse daquela forma desordenada. O problema foi tratado e a criança então voltou a crescer normalmente. Assim também, o crescimento numérico das chamadas igrejas evangélicas no Brasil e na América Latina não está sendo normal. Não é algo normal. Alguma coisa de errado está acontecendo, e nós sabemos o que é. Estão matando a doutrina do Novo Testamento em nome de um crescimento numérico. E eu repito, estão matando a doutrina do Novo Testamento em nome de um crescimento numérico. Jesus precisou cultivar a terra por 3 anos e meio antes do surgimento da primeira igreja na cidade de Jerusalém. Aquela igreja não nasceu da noite para o dia, mas só depois
que Jesus havia pregado por 3 anos e meio e treinado, de tempo integral, 11 verdadeiros homens de Deus, que mais tarde viriam a dar as suas vidas pelo Evangelho. Judas Iscariotes não fez parte da primeira igreja. E apesar do crescimento numérico, a igreja evangélica de hoje tem tido pouco ou nenhum impacto sobre a sociedade. Eu repito, apesar dessa explosão de números no meio evangélico, a igreja evangélica não tem tido nenhum ou pouco impacto sobre a sociedade em que vivemos. Ela até pensou recentemente que podia eleger um presidente, mas descobriu que não tinha esta força. Por quê? Porque as igrejas, elas estão cheias de espectadores, mas que no dia a dia não estão fazendo nenhuma diferença neste mundo vil em que vivemos. As igrejas estão mais interessadas em novos métodos e academicismo, que na vida prática do verdadeiro cristão não fazem nenhuma diferença. E as igrejas estão preocupadas com a sua imagem pública e política. Elas não se importam mais com a eternidade das pessoas, com a vida espiritual das pessoas, mas apenas com a vida terrena que elas estão vivendo. A igreja do Novo Testamento nunca foi assim e nunca será assim. Ao contrário, ela nasceu para ser diferente deste mundo e diferente ela sempre será. Vamos ver 3 áreas em que a igreja do Novo Testamento é diferente do que estamos vendo nos dias de hoje. Primeiro, é a igreja do Evangelho transformador, é a igreja do Evangelho verdadeiro. Verso 37 diz: e ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? Havia uma multidão de pessoas ouvindo pela primeira vez a pregação do Evangelho. E enquanto eles estavam ouvindo a pregação de Pedro, a Bíblia diz que compungiram-se em seus corações. Quer dizer que a pregação de Pedro estava cortando, dilacerando, causando dor dentro do coração daquelas pessoas. E o que Pedro pregou? Primeiramente, vamos ver o que ele não pregou? Vamos destacar o que ele não disse? Ele não pregou sobre cura divina. Ele também não pregou sobre prosperidade financeira, dinheiro. Ele não pregou sobre libertação de maldição hereditária. Ele também não cantou naquele culto. Não teve música durante aquele culto, por mais importante que a música seja. Ele não pregou sobre a eleição ou a predestinação de almas perdidas. Ele pregou apenas sobre a salvação em Jesus Cristo. Amém, irmãos? Ele pregou apenas o Evangelho. O puro Evangelho fala sobre a missão que Jesus Cristo veio cumprir no mundo e do arrependimento de pecados. Veja o verso 39. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Esta foi a pregação de Pedro. Um pastor amigo meu, de ministério, ele foi a um seminário de evangelismo explosivo, aqui na cidade de São Paulo. Lá, ele aprendeu que nós não deveríamos mais falar sobre o pecado quando estamos evangelizando, e muito menos sobre a realidade do inferno. Ou seja, ele aprendeu que se a igreja deseja ganhar as pessoas, não pode mais ofendê-las com as suas doutrinas radicais, não pode mais chocá-las com doutrinas radicais. E infelizmente esse pastor adotou um novo método, e ele vive agora como que se o inferno não existisse. Mas o problema é que o inferno existe, o pecado existe, e nós não podemos negá-los. Pedro não tirou o pecado de sua pregação, ao contrário, ele acusou abertamente todas aquelas pessoas ao seu redor
de homicidas, e 3.000 almas se converteram a Jesus Cristo naquele dia. O que é o Evangelho? O Evangelho é a missão que Jesus Cristo veio cumprir no mundo e, portanto, é a missão que a igreja deveria estar cumprindo neste mundo também. Primeiro, o Evangelho é a missão de Jesus. Veja os versos 23 e 24. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, prendestes, crucificastes e matastes pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Esta foi a pregação de Pedro. Ele mostrou que Deus sempre esteve no controle de todos os acontecimentos, mas que nem por isso aqueles homens eram inocentes, porque eles foram os que prenderam, crucificaram e mataram o Senhor Jesus Cristo, ainda que pelas mãos de outros pecadores. Resumindo, o Evangelho é o fato que Jesus Cristo pagou pelos nossos pecados, padeceu pelos nossos pecados, morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa salvação. E daí, irmãos, que esta é a única mensagem que salva e transforma a vida do pecador. Paulo disse em Romanos 1,16, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Como eu disse, nossa igreja é uma boa igreja, nós não somos a melhor igreja, e nós não somos a única igreja, mas nós somos uma boa igreja. E algo que eu posso lhe afirmar nesta noite, a nossa igreja não tem vergonha da mensagem do Evangelho, amém, irmãos? Ela não tem vergonha do Evangelho de Jesus Cristo. Hoje em dia, há igrejas que têm vergonha do Evangelho, têm vergonha de falar sobre o pecado, julgamento e inferno. Com isso, milhões e milhões de pessoas estão morrendo e indo para o inferno, apesar da membresia de suas igrejas. Eu visitei certa vez uma família que já estava numa igreja há 7 anos, e eu tive a oportunidade de mostrar o Evangelho, o plano de salvação. E enquanto eu pregava o Evangelho, a esposa não conseguia se segurar, e ela chorava copiosamente. Ficava indo e voltando do banheiro, porque ela não conseguia conter as suas lágrimas. Seu marido era quase diácono na igreja, já estava na igreja há 7 anos, e então finalmente ela me disse: pastor, eu não entendo, estamos há 7 anos na igreja, e estávamos indo para o inferno, e não sabíamos. E naquela noite, na sala de estar, os pais e os filhos, ajoelhados, receberam Jesus Cristo como Salvador. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo. A igreja neotestamentária é aquela que não muda a pregação do Evangelho para se encaixar com essa nova sociedade. Ao contrário, é porque a sociedade está mudando tanto que a igreja neotestamentária continua pregando mais e mais ainda a palavra de Deus. Infelizmente, a maioria das igrejas, e eu digo isso sem exagero, a maioria das igrejas adotou a filosofia do politicamente correto, e por isso muitas almas estão na escuridão. Jesus, ele cumpriu a sua missão, e agora cabe a nós cumprir a nossa missão também de pregar o Evangelho. Veja o verso 23, a missão da verdadeira igreja. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus. Vocês prenderam, vocês crucificaram, vocês mataram, ainda que pelas mãos dos romanos, mas vocês foram os assassinos. Pedro e mais 120 discípulos, Pedro e mais 120 pessoas, mesmo correndo perigo de morte, acusaram aquela multidão de homicida, de herege. E olha, havia fariseus e havia romanos entre eles,
mas a primeira igreja não teve medo. A primeira igreja não foi politicamente correta. Meus amados, ninguém jamais pode ser salvo sem saber primeiro que está perdido, sem saber primeiro que é um pecador perdido. Isso machuca no início, mas pode salvar no final. Se Pedro tivesse tentado agradar aquela multidão, amansar aquela multidão, ninguém teria sido salvo naquele dia. Mas 3.000 almas foram salvas, porque Pedro pregou a verdade, sem medo. Veja o resultado no verso 37. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens irmãos? Quando foi a última vez que alguém nos procurou e perguntou o que nós precisamos fazer para sermos salvos? O que nós precisamos fazer para agradar a Deus com as nossas vidas? Na cidade de Atlanta, há uma igreja batista como a nossa, que todos os anos gasta milhares e milhares de dólares para recolher os indigentes da cidade. E num país rico como aquele, indigente são as pessoas que não querem trabalhar e pessoas que usam drogas. Mas essas pessoas precisam de ajuda, principalmente na época do inverno. E esta igreja então levanta fundos, ofertas, não do governo, mas dos próprios irmãos, e ela recolhe esses indigentes para dentro de abrigos quentes, confortáveis, onde as pessoas são alimentadas com um prato quente de comida, onde elas podem tomar banho, se trocarem. Mas antes disso, elas são obrigadas a ouvir a pregação do Evangelho, a pregação da palavra de Deus. Então o Ministério Público daquela cidade entrou com uma ação contra a igreja, que estava forçando a palavra de Deus em cima daquelas pessoas. E a igreja se defendeu daquela acusação da seguinte forma: Deus não nos chamou para encher a barriga das pessoas e nem para salvá-las do frio. Deus nos chamou primeiramente para salvá-las do inferno. Amém, irmãos? Esta é a nossa missão, esta é a nossa obrigação. E graças a Deus, o juiz deu causa de ganho para a igreja. Amém, irmãos? Esta é a igreja do Novo Testamento, cujo principal objetivo é salvar almas perdidas. Jesus disse em Marcos, Marcos 8:36, pois que aproveitaria o homem ganhar todo mundo e perder a sua alma? Se a nossa igreja não prega o puro evangelho, então, meus irmãos, ela não é uma igreja do Novo Testamento. Ela pode ser um clube social, ela pode até se parecer com uma ONG, um hospital, ela pode ser até um lugar religioso, mas ela não é uma igreja bíblica, neotestamentária. Há quem diga que o evangelho completo é a cura, a prosperidade, a libertação e só por último a salvação da alma. Isso não é verdade. O evangelho é o sofrimento de Cristo, a morte de Cristo, o sepultamento de Cristo e a ressurreição de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Este é o evangelho completo. Não se engane, uma vírgula, um ponto trocado pode custar a eternidade de uma pessoa. A igreja que Jesus Cristo fundou é a igreja do evangelho pleno. Como eu disse, a nossa igreja não é perfeita e ela não é a melhor, mas ela é a igreja do evangelho pleno. Em segundo lugar, é a igreja da adoração verdadeira. Quantos concordam que nós adoramos a Deus nesta noite em espírito e em verdade? Digam amém. Amém. Em espírito e em verdade. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, eis aqui a verdade, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações, eis aqui o Espírito. Como será
que a primeira igreja de Jesus Cristo fez para adorar a Deus, numa época que não havia jogos de luzes, numa época que não havia bateria e guitarra elétrica. Eles fizeram muito bem, porque a adoração verdadeira não é diversão, a adoração verdadeira é agradar a Deus e não a nossa carne. Algo de interessante aconteceu com a nossa igreja mãe em Goiânia, no dia da cantata de Natal. Os nossos irmãos haviam se preparado por meses para apresentar aquela cantata. Todos estavam felizes com o dia da apresentação, e pela primeira vez na história da nossa igreja, naquele dia, caiu a energia e não voltou mais. Os irmãos tiveram que cantar sem microfone, os irmãos tiveram que cantar sem luzes, os irmãos tiveram que cantar sem a filmagem, sem a gravação, mas no final eles estavam felicíssimos, porque eles reconheceram que foi tudo somente para a honra e a glória de Deus. Foi tudo só para Deus, nada para o homem. As pessoas querem se divertir dentro da igreja, ao invés de agradar a Deus dentro da igreja. Uma vez, Jesus Cristo precisou expulsar os cambistas de dentro da casa de Deus, e hoje em dia Ele precisa expulsar os sambistas dentro da casa de Deus. Mas o que vem a ser a verdadeira adoração? É firmeza doutrinária. Nós não negociamos doutrina, amém, irmãos? Doutrinas fundamentais. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Eu sempre ensino que na nossa igreja nós temos 3 categorias de ensino. Nós temos doutrinas, das quais nós jamais abrimos mão, não negociamos, nem com a nossa mãe. Nós também temos princípios, também não negociamos princípios bíblicos. E temos preferências pessoais. Toda a igreja tem preferência pessoal, não há nada de errado com isso. Essas preferências também precisam estar embasadas na Bíblia, mas precisamos reconhecer que são preferências. Mas agora nós estamos falando de doutrinas. Precisamos perseverar nas doutrinas dos apóstolos. Isso quer dizer não mudá-las, jamais. Não adaptá-las, jamais. Mas continuar nas doutrinas, como elas nos foram passadas. Apóstolos aqui são os 12 do Novo Testamento, e não os apóstolos atuais, intitulados de apóstolos nos dias de hoje. Igrejas não podem sair da Bíblia para dar atenção aos sonhos, não pode sair da Bíblia para dar atenção às revelações que outros homens estão tendo. A doutrina neotestamentária, ela é imutável, independente da época da igreja. Por que Paulo então disse em Gálatas 1:8, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema? Porque ele sabia, pelo Espírito de Deus, que surgiriam outros evangelhos, outras doutrinas, outros ensinamentos. E Paulo disse, mesmo que seja um de nós, não aceite, é maldição. Portanto, a verdadeira igreja, ela é firme na doutrina, ela é firme na palavra. De novo, a nossa igreja não é perfeita, a nossa igreja não é a melhor da cidade, talvez não seja nem a melhor do bairro, mas ela é firme na palavra. Os verdadeiros adoradores, eles estão adorando a Deus em espírito, mas também em verdade. E a verdade aqui não é a sua, não é a minha, é a verdade da palavra de Deus. Certa vez um grupo de pessoas de uma outra igreja me disse que deveríamos abandonar doutrinas. Doutrinas separam as pessoas e que, portanto, não devemos prestar atenção em doutrinas. Assim como não podemos prestar atenção se uma pessoa é branca
mulata ou negra. Em outras palavras, a igreja que enfatiza doutrinas está sendo chamada de preconceituosa, racista. Então veja a que ponto nós chegamos. Agora quem defende doutrinas é racista, é nazista, é fascista. Na Bíblia, os adoradores de Deus sempre prezaram pela verdade e sempre rejeitaram a mentira. Os adoradores de Baal, de Satanás, nunca se importaram com a verdade. O profeta Elias disse para eles: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, e se Baal, segui-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Mas Elias não abriu mão da verdade. Portanto, adorar a Deus é adorá-lo de acordo com os ensinamentos bíblicos, e não de acordo com o nosso coração, não de acordo com a nossa emoção, não de acordo com a nossa cultura, mas de acordo com os ensinamentos bíblicos. E em segundo lugar, a adoração verdadeira é firmeza na oração. Muita gente tem disposição para se divertir nas igrejas, mas poucas pessoas têm disposição para orar nas igrejas. Adorar a Deus é falar com Ele, é ter comunhão com Ele. A igreja de Jerusalém, ela tinha esse costume. Aliás, era exatamente o que a igreja estava fazendo na hora que o Espírito Santo inesperadamente desceu sobre ela, caiu sobre ela pela primeira vez para habitar para sempre os seus corpos. Atos 2:1 diz: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. Nada produz mais acordo entre nós do que o culto de oração, amém, irmãos? Nada produz mais união entre nós do que quando estamos orando juntos, concordemente, quer dizer que eles também estavam orando. Por isso não havia brigas e nem divisão entre eles, porque a igreja que ora não se divide. Durante o futebol dos jovens, os dois times começaram a brigar, reclamação, gritaria, falta de respeito. Aí o juiz da partida, que era um pastor, parou o jogo, levou os dois times para o vestuário e fez um culto de oração. Aí quando os dois times voltaram para o campo, pareciam anjinhos e não mais diabinhos. A oração espiritual tem o poder de desconectar o nosso espírito do mundo e conectá-lo com Deus. Queremos ser a igreja da adoração verdadeira, uma igreja que preserva a doutrina dos apóstolos e uma igreja que mantém comunhão plena com Deus. Então, meus amados irmãos, precisa-se urgentemente de uma igreja batista tradicional, histórica, neotestamentária. Eu não sei quanto a você, mas eu já encontrei esta igreja. A igreja do evangelho pleno e a igreja da adoração verdadeira. Só não existe um tipo de igreja perfeita. Ela não existe. Se você a estiver procurando, quando achá-la, ela deixará de ser perfeita por sua causa. Terceiro e último lugar, é a igreja da comunhão verdadeira. Nada agrada mais a Deus do que a comunhão entre irmãos. Nada foi mais diabólico, nada foi mais satânico do que quando as nossas autoridades nos impediram de vir à igreja, por melhor que tenha sido a intenção deles. Porém nada foi mais diabólico do que isso, porque nada agrada mais a Deus do que a nossa comunhão. O Salmo 133 diz: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E para falar dessa união, o salmista ainda ilustrou com o óleo, com a unção do óleo, que molhava a cabeça, a barba, a orla da manta do sacerdote Arão. Ou seja, molhava tudo. E Deus quer que tenhamos comunhão plena. Por isso Ele estabeleceu a igreja. E vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos,
segundo cada um havia de mister, cada um necessitava. E a palavra comunhão no verso 42 é a palavra grega koinonia, que quer dizer contribuição, comunicação e participação. Repitam comigo, só para ter certeza que você entendeu. Koinonia quer dizer contribuição, comunicação, participação. Se você então vem à igreja e assiste aos cultos, mas vai embora sem contribuir para o bem de alguém, você não teve comunhão. Ou se você vai embora sem se comunicar com os seus irmãos, você não teve comunhão. Ou se você vai embora sem participar, você não teve comunhão. Comunhão é ação. Não é algo passivo que fazemos apenas porque estamos de corpo presente na igreja. Se fosse assim, vamos fechar as portas e transmitir os cultos online. Certa vez uma pessoa me disse que ela estava procurando uma igreja grande, onde ninguém a conhecesse, que ela pudesse ser uma pessoa anônima, e que ela pudesse entrar e sair sem ser notada. Eu disse para ela que esse tipo de igreja não existe. Não foi a igreja que Jesus planejou. Porque a igreja de Jesus conhece as pessoas e tem comunhão uns com os outros. Jerusalém, aquela igreja conhecia tão bem os seus membros, que os mais necessitados eram ajudados pelos mais avantajados. Isso só é possível quando se conhece bem a vida das pessoas. O que é a comunhão verdadeira? Primeiro, é amar uns aos outros. Veja o verso 44. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Isso aqui é sinônimo de amor altruísta. Essa era uma igreja que não amava só em palavras, mas principalmente em ação. Eles realmente cuidavam uns dos outros. Irmãos, às vezes eu tenho que falar, mesmo que eu não goste de falar, a nossa igreja, ela não faz propaganda. Mas graças a Deus, nós temos irmãos aqui que estão sempre ajudando os mais necessitados. Só que eles seguem aquele princípio bíblico: não saiba a tua mão direita o que fez a esquerda. Não toque a trombeta quando você ajudar alguém. Então são pessoas bastante discretas, mas elas estão sempre ajudando os mais necessitados. Eu estou falando de tratamento dentário, remédios, alimentação e até passes de ônibus. A igreja não é a pessoa jurídica, não é o CNPJ. A igreja é cada um de nós fazendo a sua parte em particular. Alguns anos atrás, um novo convertido de nossa igreja, que trabalhava com estofado, ele foi assaltado pelo próprio filho, usuário de drogas. O filho levou seus colegas durante a madrugada e saqueou todo o material de trabalho da oficina de seu pai. Mas o pai tinha que entregar um trabalho para uma agência do Banco do Brasil naquela mesma semana. Porém, tudo que ele havia feito foi roubado. E ele não tinha nenhum centavo para recuperar o material roubado, fazer tudo de novo e entregar o serviço pelo qual ele já havia sido pago. Ele entrou em desespero. Ele era um novo convertido, estava frequentando a nossa igreja há pouco tempo. Alguém me chamou a atenção sobre o que havia acontecido. Nós visitamos a casa daquele homem, ficamos sabendo do ocorrido, oramos por ele. Quando saímos de lá, o rapaz que havia visitado comigo disse: pastor, vamos ajudá-lo? Eu disse: vamos. Telefonamos para o diácono da igreja. Nessas horas só o diácono pode fazer isso. Pedimos que ele levantasse uma oferta entre outros homens da igreja para cobrir naquela época o valor que havia sido roubado. Nosso diácono foi e conseguiu levantar o montante necessário
Então, em 2 dias, nós levamos o dinheiro para aquela família, e aquele homem agradeceu com lágrimas jorrando dos seus olhos, e nós nos sentimos tão felizes, amém, irmãos? Mas nesse processo de levantar fundos, o diácono foi para um dos homens mais bem situados da igreja, e aquele homem, ao invés de ajudar, ele respondeu: senhor diácono, não me peça mais do que eu já faço pela igreja. O diácono ficou muito sem graça, me perguntou o que fazer, eu disse o que ele pediu: nunca mais lhe peça nada. Mesmo assim, conseguimos o valor total, cobrimos aquela despesa, aquele prejuízo, nos sentimos felizes, e 15 dias depois, recebemos a notícia na igreja, através da sua filha, que ele havia morrido, inesperadamente. Ele tinha um câncer no estômago, nem ele sabia. Ele estava doente há muito tempo, mas não sabia o que era. Alguma úlcera estourou, teve hemorragia e faleceu antes de chegar no hospital. Naquela hora nós choramos, como que se o conhecêssemos há muitos anos e não o conhecíamos, mas choramos de tristeza e de gratidão, porque o ajudamos na hora certa. Imagina se não tivéssemos ajudado. A nossa igreja ajuda, a nossa igreja participa, a nossa igreja não toca a trombeta. Nós não tocamos a trombeta para falar o que estamos fazendo. Comunhão é amar uns aos outros, e amar é fazer algo pelas pessoas que amamos. E segundo, é amar pessoas mais que objetos, amar pessoas mais que coisas, amar pessoas mais que atividades, né? Minha sogra, quando eu era recém-ordenado, iniciando no ministério, ela disse: Rômulo, eu sei que você é muito conservador, isso serve para você também, pastor Alexandre. Eu sei que você tem altos padrões, mas nunca coloque os seus padrões acima das pessoas. Pessoas são mais importantes, amém, irmãos? Mais importantes. Veja o que o verso 45 diz: e vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. Hoje em dia, existem muitos aproveitadores dentro das igrejas. As pessoas estão na igreja buscando o que elas vão ganhar com isso. Elas querem posição, elas querem liderança, elas querem aparecer, elas não querem servir, elas querem aparecer, elas querem ser servidas. Mas existem pessoas assim em todas as camadas da sociedade, não é verdade? Precisamos então ter muito cuidado, mas a Bíblia realmente ensina que pessoas são mais importantes que objetos. Alguns anos atrás, apareceu na nossa igreja um homem de conversa comprida, pedindo a nossa ajuda e pintando um quadro terrível em relação à sua saúde e de sua família. Então, ele pediu que dessemos dinheiro, pagar aluguel, senão seria despejado, água, senão a água seria cortada, luz, senão a luz seria cortada. Nós nunca damos dinheiro para ninguém, mas oferecemos uma cesta básica e remédios, caso ele precisasse. Ele aceitou a cesta básica. O problema é que ele aparecia a cada 15 dias, pedindo por esta cesta. Finalmente eu resolvi visitá-lo. Descobri onde ele morava, e eu e o diácono fomos até a casa dele. Quando chegamos na casa dele, descobrimos que ele não trabalhava e que ele vivia sempre visitando as igrejas e pedindo por ajuda. Nunca mais, pelo menos na nossa igreja, ele voltou para pedir ajuda. Mas isso não deve nos desanimar de ajudar as pessoas que realmente precisam, porque existem pessoas que realmente precisam. E terceiro, comunhão é amar a paz e odiar a divisão.
Verso 46, e perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos, com alegria e singeleza de coração. Alguns de vocês saíram de igrejas por causa deste problema de divisão, difamação, crítica, brigas, rixas entre as pessoas. Não é verdade? E eu não sei quem é pior, o que faz as críticas ou o que dá ouvidos às críticas, o que causa as divisões ou os que se deixam dividir por essas pessoas. Mas o recado de Deus é claro: estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª sua alma abomina: a testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre irmãos. Nunca se esqueça disso. Jerusalém era uma igreja que comia juntos, com singeleza e alegria de coração. Isso se chama comunhão. Tanto quanto possível, nunca perca uma oportunidade de comer juntos com seus irmãos. Há bênçãos especiais que Deus derrama sobre nós nessas ocasiões. Por isso que eu digo, precisa-se urgentemente de uma igreja batista tradicional histórica neotestamentária. Só que a igreja não é o prédio, a igreja não é o endereço, a igreja sou eu, a igreja é você, e nós só somos igreja quando nós estamos juntos. Ninguém é uma igreja sozinho. Eu sou a igreja, você é a igreja. Que tipo de igreja somos nós? Pregamos o Evangelho? Adoramos a Deus de coração? Temos comunhão verdadeira com os nossos irmãos? Veja o resultado de uma igreja verdadeira no versículo 47. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. A igreja não será acrescentada apenas com números, mas com pessoas realmente salvas, aqueles que se haviam de salvar. Nada faz mais bem para uma igreja do que pessoas salvas, e nada faz mais mal para uma igreja do que pessoas perdidas, que acham que são salvas dentro da igreja. Vamos ser uma igreja verdadeira? Deus nos deu a receita, e eu te fiz o desafio. Decida fazer parte da igreja verdadeira a partir de hoje. Vamos nos colocar em pé, cantar